Olá, que bom estar com você de novo aqui no nosso podcast Mulher Pode. Viu só quantas mulheres ao longo dessa temporada do nosso podcast nós estamos conversando? Mulheres em todo o estado de São Paulo que ocupam cargos no legislativo, no executivo, que estão à frente de ações sociais, que são mulheres empreendedoras, enfim, as mulheres do PL contando as suas histórias, mostrando as conquistas, e assim a gente vai fazendo amizade, conversando. Você se inspira também. Quantos exemplos a gente deu aqui de mulheres que até pouco tempo nem se interessavam pela política, depois descobriram, né, que tem esse dom, essa missão, e aí cresceram, estão fazendo acontecer por todo o Brasil, e a gente está dando protagonismo para elas aqui no estado de São Paulo. Hoje nós vamos lá para o Vale do Ribeira. Vamos conversar com duas mulheres que estão à frente de movimentos do PL e do PL Mulher. São mulheres que organizam, né, o PL ali no Vale do Ribeira, que têm atuação presente, que estão sempre nos nossos encontros, vão para Brasília, porque elas têm história. A primeira delas que está aqui comigo vai ser um bate-papo, né? Como sempre a gente faz aqui no nosso podcast. A primeira que está aqui comigo é a Tininha. O nome dela é Albertina Gontijo, mas todo mundo conhece ela no PL, no Brasil, por Tininha. Ela é de Pedro de Toledo, mas ela atua no Vale do Ribeira e ela tem uma presença marcante no PL, porque ela é uma das mais antigas, com mais experiência no PL, 25 anos de filiação no PL. Valdemar fala que ela é, né, que é a prata da casa do PL. E a outra é a Edilene, a minha amiga, que é a presidente do PL Mulher na cidade de Pedro de Toledo. Mulher forte, professora da área da educação, concorreu com muita força, com muita determinação, a prefeita da cidade de Pedro de Toledo, está crescendo muito na política. Eu já a conheço desde antes de eu ser deputada, quando eu era jornalista. A gente fazia reportagens ali, estava sempre encontrando com a Edilene. Então, hoje, nosso bate-papo é com vocês. Vamos mostrar para as mulheres o Vale do Ribeira, as ações do PL Mulher naquela região, que muitos falam que é a região mais pobre do estado de São Paulo, com menor IDH, mas eu conheço bem o Vale do Ribeira, uma região riquíssima, gente boa, hospitaleira, cidades com riquezas naturais, com história, com comida gostosa, tradição caipira, caiçara. É uma coisa assim, fora do contexto. Para mim, é uma das regiões mais bonitas do Brasil, né? Maior porção de Mata Atlântica. Enfim, vamos conversar, porque eu já falei bastante, já fiz a introdução dessas minhas amigas e vou passar a palavra para a Tininha. Tininha, quanta história nesses 25 anos de PL, hein? Muita história, deputada. Primeiro, eu quero agradecer o seu convite. É um prazer muito grande estar aqui com pessoas maravilhosas, com a Edilene e com você, que inspira muito a mulher na política. E como mulher, como mãe, a gente que acompanha a sua trajetória não é de hoje, né? Então, a gente fica assim, muito feliz de poder participar e querendo assim que cada vez você cresça mais. Você, como presidente do PL Mulher no estado de São Paulo, assim, vai inspirando a cada cidade que você passa, a cada palavra que você dá, a gente fica assim muito mais feliz. Hoje, caminhando junto ao PL com você, a gente vai se conhecendo melhor na política e sabe do que você é realmente capaz. Fico muito feliz de estar ao seu lado e dizer para as pessoas que nesses 25 anos a gente construiu muitas amizades, muitas histórias, entendeu? E mais que tudo, tudo baseado no quê? No carinho, na fidelidade, entendeu? E na grande amizade que a gente faz nesse tempo. Isso mesmo. Tininha, como é que você conheceu o Valdemar Costa Neto, o PL? Qual é a tua história? Por que você foi para a política? Você vem de família de políticos? Não, não. Nós temos comércio em Santos há 45 anos, né? Morava em Santos, e por conta de política, de apoiar prefeitos, a questão municipal, a gente acabou, eu tinha um sítio já em Pedro Toledo, como eu tenho há mais de 40 anos, e a gente só ia aos fins de semana. E por conta da política de dar empregos,
e de atuar nas partes sociais da cidade, né? Nós acabamos indo para Pedro de Toledo, meu marido e eu, que faleceu agora há 4 anos, era também muito querido do PL. Ambos fizemos parte da Nacional do PL muito tempo, temos um carinho muito grande pelo partido. Acabamos indo para Pedro de Toledo e o partido que nos inspirou, que nós fomos conhecer, foi o deputado Valdemar, e a gente acabou entrando, fazendo essa parceria maravilhosa, que eu tenho um carinho muito grande pelo nosso presidente, que é uma pessoa ímpar. E é recíproco, porque toda vez que a Tininha vai lá, super bem recebida, o Valdemar, com todas as atribuições que ele tem, faz questão de mostrar a amizade que tem por você, Tininha. E é um orgulho saber que você é da nossa região, que contribui tanto, que me deu tantos conselhos também no meu começo da minha carreira política. Bom, eu estou começando ainda, tenho 7 anos de política, mas me deu muitos conselhos. Sua filha é maravilhosa também, uma mulher atuante. E assim a gente vai, né? Inspirando outras mulheres. É um prazer, deputada, porque é o que eu falei, que estava brincando com as pessoas antes de começar a gravação. Infelizmente, alguém tem que falar a verdade, porque a política é assim, né? Mas alguém acaba nos bastidores, alguém fala dos bastidores. Porque na política também está cheio e o político erra quando faz isso, quando se cerca só daqueles que puxam o saco. Sim. Porque eles não apontam, né, as situações que, às vezes, o político não vê, mas as pessoas que estão no entorno conseguem ver. E aí precisa dessa orientação. Olha, não é bem assim. Porque o que estraga muitas vezes o político é aquele que só puxa o saco, diz amém para tudo. Né, Edilene? Edilene, como foi essa sua campanha? Foi pesada para você, mulher, uma né, mãe de família também, uma mulher atuante? Como é que foi para você enveredar e falar, não, eu vou concorrer à prefeita da minha cidade? Foi difícil? Primeiramente, Rosana, agradecer, né, o convite, estar aqui com você, né? Eu já te conheço já há um tempo, né? Verdade. A gente se conhece, como você disse antes, da política, né? A Rosana sempre foi muito atuante na nossa região enquanto jornalista. E a gente sempre teve em você uma inspiração já no jornalismo, né? E quando você veio para a política, eu posso dizer que isso foi uma coisa também que fez com que a gente se inspirasse, né? Poxa, ela vai vir para a política, né? Uma mulher já tão conceituada. E muito feliz de estar aqui com você, de poder estar caminhando com você, agora no PL, né? Quando a Rosana veio para a política, a gente não era do mesmo partido. Aliás, eu não era de partido nenhum naquela época. Lembro. E eu, assim, toda empolgada, falava para todo mundo em Toledo, gente, a gente tem que votar na Rosana, né? Ela é uma mulher que está começando na política. Então, você foi e é uma inspiração para nós mulheres, né? Mas, assim, a política, ela é muito difícil para a mulher, né? Você deu tantos conselhos para a gente também, né? E sabe, mas a primeira pessoa com quem eu me deparei para poder vir para a política foi com a dona Tininha. Né? Dona Tininha, é isso que eu falo, uma mulher, ela inspira outras mulheres. Né? A gente acredita muito nisso, por isso que a gente precisava de ter mais mulheres na política. Mas estar numa campanha eleitoral para uma mulher não é fácil. Eu, primeiramente, fui candidata em 2020, fui candidata a vereadora, né? Fui a mulher mais votada na época, mas não entrei, fiquei como suplente. E a dona Tininha e o seu Luizão, na época, eles apoiaram muito. Vamos sim, vamos tentar, você pode. Porque a gente estava até conversando com as outras meninas aqui, né? Às vezes, nós, mulheres, temos medo de nos colocarmos nessa posição. Pelo julgamento, porque a gente acha que a gente não vai dar conta, pela cobrança. E eles, o casal, né? Seu Luizão ainda era vivo, ele falava assim, não, vai sim, você consegue, você vai conseguir, tem boa articulação. Mas a gente nunca acha que vai conseguir. E, infelizmente, depois o seu Luizão se foi, né? Foi uma perda muito grande para nós, lá do partido, lá em Pedro de Toledo. Mas a gente falou, não, vamos continuar caminhando, né? Dona Tininha sempre essa mulher forte. Falou, não, nada vai parar a gente, vamos continuar. E aí partiu da Dona Tininha, dizer assim, vamos lançar a candidatura? Aí eu falei, será, né, Dona Tininha? Será que a gente consegue? É aquele medo que a gente tem. Mas nós fomos, e foi uma campanha muito honesta. Eu digo assim, a gente trabalhou com garra, a gente correu atrás de cada detalhe. O partido ajudou muito a gente, as pessoas do partido ajudaram muito. E para nós não ganhamos a eleição.
mas nós trouxemos para o partido uma visibilidade Sim. que a cidade precisava. Infelizmente, a campanha política é uma campanha muito difícil. E para a mulher, mais ainda. E quando a mulher não tem dentro dali da campanha eleitoral, dentro da cidade, homens políticos ao seu lado, né? E eu digo homens políticos, aqueles homens que se colocam lá, que já foram prefeitos, que já foram vereadores, que já estiveram, né? São símbolos, já foram, né? São símbolos. É mais difícil. E nós estávamos nessa situação. A gente saiu candidata e a gente falou, nós vamos. Não, nós vamos, dona Tininha, vamos. Então, nós criamos um grupo. E eu aprendi muito na campanha eleitoral. A gente precisa de grupo, a gente precisa convencer as pessoas de que é o melhor caminho. Infelizmente, o nosso Brasil é o que a gente está vendo agora, né? As pessoas não pensam muito para votar. E elas votam. Né? Elas votam porque alguém prometeu alguma coisa, ou porque acham que vão conseguir alguma coisa com aquele determinado candidato, candidata. Ou, às vezes, motivada por uma raiva de outro político, né? Ela não vota naquele, Exatamente. Ela vota com raiva daquele para votar no outro. E aí há muita manipulação também, porque as narrativas acabam se sobrepondo. E exatamente isso aconteceu na minha cidade. Houve uma polarização. Sabe essa polarização que hoje existe nacionalmente? Aconteceu lá. No momento que começou a polarização, a gente falou, meu Deus, e agora? E nós decidimos não entrar nessa polarização. Porque, assim, Rosana, eu acredito muito que a minha cidade, Pedro de Toledo, pode muito. Nós trabalhamos lá com as mulheres empreendedoras. Elas, tem muita mulher maravilhosa, que faz trabalhos maravilhosos na nossa cidade. Mas ainda não existe esse olhar político para elas. Então, eu acredito muito que a cidade pode. E aí eu pensei assim, entrar numa polarização agora não vai ser legal. Não é legal. E a gente preferiu caminhar olhando para frente, dizendo a nossa verdade. Nós não ganhamos na eleição. Mas eu sempre falo assim, a gente muitas vezes perde para ganhar. Então, nós não ganhamos a eleição, o cargo político, mas nós visitamos muitos lugares, lugares que eu, nascida e criada na cidade, não conhecia. Eu enxerguei, eu pude acompanhar famílias e ver a necessidade que elas têm, a necessidade de cada uma delas. E hoje, mesmo não estando num cargo político, porque eu sou professora, estou em sala de aula, trabalhando com as minhas crianças, trabalho também com a igreja, com o social da igreja, a gente trabalha com o social do PL, também do PL Mulher, mas hoje as pessoas veem na gente um ponto de referência. E quando elas vêm até a gente e falam, olha, a minha rua, a minha cidade, olha, ali o meu bairro está precisando, a gente sabe agora o caminho, né? De ir até as autoridades que têm a competência e estão com a caneta na mão. Isso mesmo. Então, a campanha eleitoral para nós foi um ganho. Até no final da campanha, quando eu perdi a eleição, algumas pessoas vieram me consolar, né? Dizer, ai, puxa vida. E eu falei, gente, não, a gente não vai chorar, a gente não vai se lamentar, porque, na verdade, nós ganhamos. O PL em Pedro de Toledo, com a nossa candidatura, ganhou, muito. Se fortaleceu. A gente tem fortalecido outras pessoas, homens e mulheres, né? Porque uma coisa que eu não sou é feminista. Né? A gente não acha que... É uma parceria. Né? É sempre uma parceria. A gente precisa dos homens, os homens precisam da gente, e a gente não compete. Eu sempre ouço você dizer isso e eu concordo. A gente não compete, a gente caminha junto. E é possível, existem homens e mulheres capazes e que podem fazer muito na nossa cidade. Então, a campanha eleitoral, para nós, foi muito difícil. Né? Para eu, enquanto mulher, foi muito difícil, porque eu tive que competir naquele momento com pessoas que já estavam na política, que tinham parceiros da política, né? Mas valeu a pena. E a gente perdeu, mas a gente ganhou muito, muito mesmo. Tininha, como que você avalia assim, essas mudanças que aconteceram no PL, porque você tem 25 anos de partido, e esse momento que o PL vive hoje de incentivar a participação das mulheres na política, liderados, né, pela Michele Bolsonaro, o partido nos estados também está crescendo bastante, a Michele Bolsonaro está viajando, estive com ela em Rondônia recentemente, num evento de mulheres. Como é que você avalia? Se mudou muito hoje, a gente percebe que o nosso presidente Valdemar, ele assina embaixo das decisões que tanto a presidente Michele Bolsonaro toma, como as mulheres em si. Então, tudo que a gente vai levar para ele de projeto relacionado às mulheres,
olha, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um congresso, ele pode fazer, pode fazer. É um momento diferenciado, né, que o PL vive. Com certeza, deputada. Eu acho assim que, claro, não vamos entrar em saudosismo, né? A gente teve o PL Raiz, o PL de muitos anos atrás, era um PL. Existia até assim, a gente sempre falava que PL é uma família, né? Sim. Por quê? Existia uma amizade muito grande, em todos os encontros todos estavam, né? Então, isso era muito importante, sem dúvida. Mas é como eu sempre digo, tudo fez parte do momento, né? Eu acho que a gente tem que encarar um novo momento. E o novo momento, se o deputado Valdemar acha que esse é o novo momento, que é dessa maneira, gente, ele não está onde ele está porque ele não é Verdade. inteligente. Então, eu acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E a gente tem que dar, assim, todo o apoio. A mesma coisa de eu querer não usar o WhatsApp, não querer tudo escrito, tudo mandar recado. Não existe mais isso, não é? É verdade. Então, a gente tem que Se adaptar, se né? adaptar à tecnologia, se adaptar ao mundo moderno e se adaptar aos dias de hoje. E aceitar, claro, dentro do que existe, do nosso princípio, sem magoar as pessoas mais antigas. Assim, eu agradeço muito sempre as lembranças que fazem a minha pessoa, mas assim, e outras pessoas também serem lembradas, porque elas lutaram também para o PL chegar onde chegou. Mas dou assim, um maior incentivo, acho que Michele Bolsonaro, a deputada Rosana aqui no estado de São Paulo, é o que a gente acompanha, né, deputada, é a que mais trabalha no estado para as mulheres. A gente vê atividades assim em outros estados, mas é onde, quando vai a nossa ex-primeira-dama, né, a Michele, quando ela vai, claro, arrasta multidões, sem Sim. dúvida. Mas aqui você arrasta porque você tem uma presença marcante no estado de São Paulo. E isso é muito importante. Tá entendendo? Então, a gente tem que caminhar, sim, com novas ideias e achar que as mudanças serão sempre para bem. Existia, sim, a diferença, saber distinguir aquelas pessoas que nos usam, né, e as pessoas que realmente estão com vontade dessa mudança. Eu sou a favor dessa mudança. Ai, que bom. Porque a gente, assim como a Edilene, que você inspirou, né? Exatamente. Olhou, tem as pessoas que estão mais tempo na política, elas têm um olhar diferente, porque já passaram por muitas situações e sabem aconselhar. Então, a Tininha foi lá e falou, Edilene, disputa a eleição, põe seu nome, porque a gente tem que ter coragem. Eu também disputei a Prefeitura de Santos, não levei a Prefeitura, mas ganhei, assim como a Edilene, muito conhecimento, estudei o plano da cidade, propostas que realmente nós entendíamos que eram as melhores propostas para Santos, e olha só, onde eu cheguei, né, quase ali fui para o segundo turno, cidade que não tinha segundo turno há mais de 20 anos, e a Tininha, como é santista, também sabe, né, Tininha, como é difícil ali. Muito o mesmo difícil. grupo tem o poder já há 30 anos, Em só todas vai as trocando. áreas, né? Em todas as áreas. Exatamente, exatamente. E a gente foi lá com coragem. Isso é uma característica das mulheres, né? As mulheres fala pra gente que a gente não consegue, que não Aí pode. que a gente vai. Aí que a gente vai, né? Resiliência. Esse né? detalhe que você falou, que você estudou o plano, isso aí só te fortaleceu. Por quê? Porque muita coisa que você não sabia, você procurou saber. Foi o que eu Exato. falo para a Edilene. Edilene, nunca existiu a palavra para ela, eu não sei. Ela fala assim, me dá um minuto que eu vou resolver o problema. E eu acho isso maravilhoso e admiro nas mulheres. Quando aquelas que têm o empenho, você vê, você saiu só fortalecida. Tudo que você fez na sua campanha, você aprendeu mais. Carrego Aquela área que você, por exemplo, não ajudava, né? De repente você hoje está dando um olhar especial para aquilo, e aonde você sempre vai se manter firme e forte na sua posição. Isso mesmo. Agora, Tininha, qual é a avaliação que você faz hoje do momento que a gente vive no nosso país, né? Nós estamos ali sob a liderança do presidente Lula, está levando o país para um rumo que não combina com os nossos valores, com o que o PL defende, e a polarização continua, as pessoas brigando entre si, as famílias brigando. Eu queria que você fizesse, como você acompanhou vários momentos da política nacional também, fizesse uma avaliação, o que a gente está vivendo e qual é o caminho para que a gente se fortaleça nas eleições do próximo ano. Então, eu acho que as parcerias,
são válidas, né, nesse momento. Agora, a gente tem que fortalecer, como você falou, unindo as pessoas no objetivo comum. E eu, como empresária, faria muitas críticas, né? Claro, não quero entrar nesse detalhe, mas faria muitas críticas ao momento com esse presidente, porque eu não vejo futuro. Eu tenho uma empresa de 45 anos e a gente não está vendo um futuro. Você vive sempre na corda bamba, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, porque cada hora é uma novidade, cada hora um imposto, cada hora mais impostos, né? Onde, assim, a gente feliz que está em São Paulo ainda, que o governador ainda tenta ser maleável, dando isenções e tudo mais, mas não é fácil. Eu acho que como os empresários, na realidade, não estão satisfeitos com esse momento. Como eu também não vejo que é um momento propício e tem que haver uma mudança. Agora, essa parte, claro, posso ter minhas opiniões, mas eu acho que o deputado Valdemar ele é muito competente para ver o momento e o melhor momento para a gente reagir. A estratégia, né? A política necessita de pensamento claro e estratégia. E o papel da mulher, porque nós somos mais da metade da população brasileira. Então, o papel da mulher nessa mudança da política, cuidado com as famílias, né, os nossos valores, o que vão ensinar no futuro, né, se o governo continuar dessa forma, para os nossos filhos nos colégios, são todas aquelas, né, aquele peso, ideologia de gênero e aquelas transformações que muitas famílias não querem, porque elas são autônomas para decidir como elas querem criar os filhos. Você, Edilene, como professora também. Então, qual o papel hoje dessa mulher que nós representamos, Edilene, que combina com os valores da direita? Qual é o papel que a gente deve ter, primeiro, no nosso ambiente ali? Olha, deputada, eu sempre falo assim, que às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Mas nós precisamos, eu sou cristã, nascida e criada dentro de igreja, filha de pastor, né? Meu pai faleceu, minha mãe já faleceu. Mas eu fui ensinada que a gente primeiro muda o espaço que a gente está. Então, eu acho que, eu sempre falo para as mulheres nas nossas reuniões lá em Pedro de Toledo, seja em reunião política ou reunião religiosa, eu sempre falo, nós precisamos cuidar primeiramente do nosso espaço. Sabe o espaço que a gente tem, aquele de casa? Cada mulher precisa cuidar do seu espaço. Não é fácil. Mas, às vezes, nós, mulheres, a gente fala assim, eu não gosto de política, né? Até, às vezes, alguns homens falam, não gosto de política, não quero falar sobre isso. Mas nós, mulheres, fazemos política o tempo todo. A gente vai na escola do filho, a gente vê o que não está legal. A gente conversa com o professor, a gente conversa na vizinhança, com os vizinhos, no supermercado, a gente sabe o valor das coisas, a gente sabe quando o preço está alto, quando o preço está baixo, quando está bom, quando não está. E nós, mulheres, eu falo para as minhas mães, os meus alunos também, nós precisamos cuidar do espaço, primeiro espaço que a gente tem. Depois a gente vai aumentando. Então, se nós conseguimos fazer com que dentro da nossa casa, os nossos filhos escutem mais, leiam mais, igual a gente teve agora a MP, né, que foi votado, vocês votaram lá na Câmara e reprovaram, graças a Deus, e eu falo isso mesmo, graças a Deus foi reprovado. Tive algumas críticas na minha cidade, porque eu disse que eu fiquei muito feliz de ter sido reprovado, mas o que eu percebi ali? As pessoas não leem. E aí, alguns políticos foram para a rede social dizer assim, ninguém leu o que estava lá e por isso está dizendo que graças a Deus. Não, graças a Deus mesmo, porque a MP ia queria alterar o artigo 65 da LDB e nós, professores, iríamos ser prejudicados. Então, eu tenho certeza. Nós precisamos, enquanto mulheres, conversar mais com a nossa base. E a partir da nossa base, a gente vai criando e vai aumentando os nossos grupos. É bem aquilo do PAB que a gente tem agora. Isso é importante, é uma diretriz para um caminho para se discutir política de uma forma fácil. Você fala no linguajar que o seu filho entende. Você explica lá na sua casa o que está acontecendo no país. As famílias precisam conversar em casa, deputada. A gente precisa conversar com os nossos filhos e dizer, olha, você está vendo o que aconteceu ali? Você está enxergando isso? E a partir dali, você vai aumentando seus espaços. Então, o PAB, ele traz muito isso. O que a gente já deveria fazer dentro de casa, nos nossos espaços, é chamar as mulheres para essa conversa
e dizer, olha, você está vendo o que, que é isso daqui? Porque muitas vezes as pessoas falam do que não sabem. Às vezes elas não falam também porque elas não sabem ou porque elas têm uma interpretação errada do que é a política. E eu sempre penso assim, às vezes as pessoas falam, Edilene, você vai se meter em política? Por favor, para com isso. Algumas mulheres falam isso. Eu falo, gente, mas se os bons não estiverem lá, os ruins, os maus, vão dominar os espaços. E já nós vem dominando já há um tempo, né? nós não podemos deixar. Uma vez eu ouvi a Michele Bolsonaro, ela falou, acho que foi na Paulista, e ela disse uma coisa que depois eu falei lá para as minhas meninas cristãs, né? No meu grupo religioso. Já falei para elas. Ela falou assim, por muito tempo, e eu posso afirmar que ela tem razão, por muito tempo dentro das igrejas, a gente ouviu dizer, política não se envolve com a religião. Política não é de Deus. Né? Não é. Eu acredito assim, que claro, no púlpito não é lugar de falar de política. Ali é para Deus, a gente vai levar o amor de Deus, vamos falar o que Deus tá mandando, né? Ler a Bíblia. Mas os grupos religiosos precisam sim. Ali tem cidadãos que votam, cidadãos que usam o posto de saúde. Todos eles ali usam. Então, nós precisamos sim falar, explicar nos pequenos grupos o que está acontecendo, como que está sendo a política, primeira política municipal, que a gente está vendo o quanto a gente precisa atuar no município, né? Deputada, eu tenho visto a sua atuação em Santos, como é importante atuar ali. Ah, não ganhamos uma eleição. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas nós somos cidadãos, né? E nós temos que fazer a coisa acontecer ali. Fiscalizar. Então, eu acho que hoje o papel da mulher, e eu enquanto professora, é mesmo ensinar a verdade. Né? Nada de ficar criando polarização ou criando ideologias de gênero e tudo mais. Mas dizer a verdade. Eu acho que quando nós começarmos a cuidar dos nossos pequenos espaços, dos nossos pequenos grupos, esses grupos vão se multiplicar. E o que eu como professora posso dizer, o que a gente ensina, eles aprendem, as pessoas aprendem. E nós precisamos. Eu aprendo muito com a dona Tininha, né? Quando a gente tem alguma coisa, eu ligo para a dona Tininha, e agora, como vai ser no país, como vai ser assim, né? Como você perguntou agora. Ela fala, calma, Edilene, calma. E uma coisa que eu acho muito legal no PL, deputada, o deputado, eu sempre chamo ele de deputado, ele nem é deputado mais, né? O presidente. Eu chamo o presidente, né? Valdemar. O Valdemar. Ele apoia muitas mulheres. Sim, sim. Quando a minha candidatura foi para ele disse, não, vamos sim, Tininha. Tudo bem? Então vamos. Então, assim, ele poderia dizer, Edilene, não vamos deixar, vamos articular de outra forma. Mas não, ele apoiou, ele entendeu que ali na nossa cidade a gente precisava crescer. Marcar presença. Então, isso é muito bom. Então, acho que a gente tem que fazer isso. É falar, é conversar nos pequenos grupos, como o PAB que a gente tem que fazer ele acontecer. E até digo assim, você não consegue montar grupos? Então, vai de duas, vai de uma, vai conversando, lê o que está ali, fala com as pessoas. Eu acho que o PAB, ele nos dá muito conteúdo para a gente falar de política, para a gente conversar e entender o que é a política. E todas nós, mulheres, precisamos entender um pouquinho mais, cada dia um pouquinho mais. A gente não sabe tudo, né, deputada? A gente aprende o tempo todo. Eu falo que eu sigo a senhora na rede social, e aí eu vejo, eu falo assim, às vezes fico até cansada, porque é uma mulher que trabalha muito, tá aqui, daqui a pouco tá ali, eu falo, meu Deus do céu. Então, a gente tem que se inspirar em outras mulheres e adquirir conhecimento. Acho que o conhecimento muda tudo, e é a única coisa que ninguém tira da gente. É verdade, é verdade. Agora, Tininha, e Pedro de Toledo? Você falou de Pedro de Toledo, tinha um sítio, mesmo moradora de Santos, e eu me recordo da minha infância em Pedro de Toledo. Todas as férias, era julho, aí janeiro, né? Minha mãe e meu pai, eles iam com os filhos, né? Eu e os meus irmãos, lá para o sítio da Vila Batista, da minha tia Maria, em Pedro de Toledo, e eram os momentos assim melhores do ano. Lá você era minha vizinha. Você é minha vizinha lá. Então, acho que você não tinha nascido aí. Não, eu não morava lá. Não, morava no centro. Então, e aí eu ficava livre. Eu voltava toda cheia de mordidinha, de picadinha de mosquito. Tinha lá pelos meus 6, 7 anos. Subia na goiabeira. Fazia de tudo. Ele andava pelo mar. Ia descer no rio, pegava aqueles peixinhos, que era sapinho no rio, né? No final do sítio da minha tia. Como é que você vê assim, o Vale do Ribeira, o que precisa? Entra governo, sai governo, a gente sabe que tem um aliado hoje no governo do estado, que é o governador Tarcísio, mas
o Vale do Ribeira precisa de uma atenção especial, né, Tininha? Não, É um lugar precisa, tão lindo. Precisa, assim, deputada, como você falou, é um lugar tão lindo, eu vejo, porque pessoas que vão ali pela primeira vez ficam encantadas, Exato. né? Somente quem vai em sítio e tudo mais. Agora, tem que ter vontade política, tem que ter políticas públicas, porque isso é o que falta na cidade, porque são cidades muito pequenas e elas vivem em torno de quê? Vivem em torno de prefeitura, vivem em torno de escola, então não tem muito emprego, né? Então a gente vê a necessidade do emprego para que se consolide as pessoas na cidade. E isso é muito difícil. E você falou que você ia na sua infância lá, eu também. Até na minha infância, eu frequento Toledo antes da emancipação de Pedro Toledo, e eu estou com meu marido há bastante tempo, mas eu frequentava, gente, eu tenho já bastante idade, tenho 76 anos. Eu frequento Toledo, eu frequento Toledo desde que eu tinha 10 anos de idade. Então, eu falo, a gente descia o rio de boia, não sei se foi a sua época, onde o rio tinha água. A gente ainda comenta sempre isso, né? Eu ia muito no sítio de uns amigos também que eram de Santos, a gente ia de trem, né? Era uma coisa assim inesquecível. E só tenho uma filha, tive o prazer de que ela também fizesse uma viagem ainda pequena de trem, que ainda existia o trem, e ela ama aquela região, mas ela ama muito aquela região. Então, é o que eu falo para você, existem que tem assim, vontades políticas, entendeu? Porque se não tiver vontade política, nada vai mudar. A gente fala assim, vem lá em Pedro Toledo, porque aqui é o pior lugar. Não é que seja o pior lugar. É um dos melhores lugares para se viver. Não é o pior lugar. Toda cidade pequena tem seus problemas. E a gente precisa sanar. Como que vai sanar? Com a mudança de mentalidade. Para que a pessoa tenha mudança de mentalidade, ela precisa ela ter dignidade, ela precisa ser autônoma. Então, ela precisa o quê? Ter um emprego digno. Né? Se ela não tiver um emprego digno, ela não tem dignidade. É verdade, Tininha. Então, a gente... e muito a ver... desculpa, não vamos falar desse particular, mas hoje o governo federal que tem aí, e alguns governos, que é o quê? Que as pessoas vivem no cabresto, né? Para que viver de bolsa isso, bolsa aquilo. Então, você tem aquela pessoa... E aí fica tutelando a pessoa, porque, na verdade, eles fazem uma maquiagem da realidade brasileira. Porque se a pessoa depende do Bolsa Família, sinal que ela não vive bem. Né? Porque aquele é o último recurso, porque a pessoa não tem emprego, porque a pessoa é vulnerável, não tem assistência. Então, para sair daquela situação, então deveria ser momentâneo para que essa pessoa pudesse fazer curso, ser indicada para um bom emprego, poder se capacitar e sair. A qualidade de um programa a gente avalia no número de pessoas que conseguem sair do programa. Porque o programa é uma escada para que a pessoa suba, né? Que ela use aquilo. Mas é o que esse governo, infelizmente, do PT faz, né? Tutelando as pessoas, eternamente elas não saem daquela situação. E assim eles têm os votos que eles precisam. O governo estadual, deputada, tem ajudado bastante, mas é como você falou, são muitos anos na inércia. É verdade. Então, agora, muita coisa para resolver, né? Não é de repente, ninguém tem varinha mágica, né? Então, quando vem um curso novo, uma coisa, a pessoa depois vai se capacitar para ir para onde? É verdade. Esse que é o problema. É verdade. Ali falta estrutura, até para o turismo de aventura, turismo de negócios. Eu fico inconformada, por exemplo, que as escolas na Baixada Santista não fazem visitas, né? Não fazem essa integração. Quando eu era jovem, pequena, tinha aquele programa Interior na Praia, pessoas do interior iam para a praia, pessoas da praia iam para o interior. Por que não fazer isso no Vale do Ribeira, trazendo para a Baixada Santista, levando a Baixada para o Vale também? Precisa mais essa integração, porque está muito próximo, né? Nós estamos perto de São Paulo, da capital. Precisa ter um olhar diferente. E eu vejo que o governo do estado... Outro governo criou um monte de programa que não deu certo, né? O Vale do Futuro, que nunca chegou. Lembra? Exatamente. Fomos no lançamento, o Vale do Futuro... E agora eu vejo que o governo Tarcísio tenta recuperar esse prejuízo todo, porque é muito abandono. É muito abandono. É, muito abandono. E eu hoje tem uma matéria, inclusive, essa semana, que é um projeto para ligar o litoral ao Vale do Ribeira. Verdade, eu vi. Então, são essas ações que a gente vem percebendo no governo do estado, que não é de um dia para o outro que acontece,
mas que o governador conhece bem o Vale. Quantas vezes ele foi lá na campanha, né? Tem candidato que nem sequer passa ali no Vale. Né? Porque, Vale do Ribeira é uma região muito grande, tem pouco voto. É isso que os né, candidatos muitas vezes falam. Normalmente é o que penso. É, o que pensa. Tem muitas cidades, mas é muito longe, as distâncias têm poucos votos. Eu tenho um carinho muito grande pelo Vale do Ribeira, um respeito pela população do Vale, porque eu sei que a jornalista que eu me tornei foi também muito devido aos exemplos que eu tive da população do Vale do Ribeira. Verdade. Da vida simples, da noção de família, de valores, porque o Vale tem simplicidade, mas não tem aquela miséria, né, Não. que a gente vê em comunidades de favelas, assim, não tem. As pessoas são simples, mas elas têm ainda carregam com ela muita tradição da família, né? Valoriza a família, e é uma região belíssima, belíssima. E o PL tem feito um trabalho bacana lá. E, deputada, uma coisa que você faz, e eu acho que mais pessoas precisavam fazer, investir no empreendedorismo no Vale do Ribeira. Sim, sim. Porque nós temos muita gente boa lá. Nós temos produtos maravilhosos. Não é só a banana. Nós temos muito, o artesanato é muito em alta lá. Nós temos mulheres e homens empreendedores ali. Mas ainda falta esse olhar e esse investimento. Quando a dona Tirinha fala mudança de mentalidade, essa foi uma coisa que a gente falou muito durante a campanha. A gente precisa trabalhar isso desde lá da escola. Então, assim, a educação financeira é muito importante para as crianças, para os futuros, né? Para o futuro ali do Vale do Ribeira. Mas o investimento em empreendedorismo, que isso é uma coisa que eu vejo você fazer. Sim. Né? Você investe em mulheres, você coloca emendas ali. Então, isso é importante. Dar uma base para essas mulheres, para esses homens empreendedores, começarem o seu negócio e fazer com que esse negócio tenha a formação, a capacitação. Até falei com as meninas que nós temos um grupo lá de mulheres empreendedoras, até com a Karina, que a gente tem essa parceria. Karina é maravilhosa, né? Karina Lopes de Peruíbe. E uma coisa que a gente tem falado muito no nosso grupo lá. Nós precisamos nos formar. Por quê? Às vezes, lá numa cidade do interior, né, como é Pedro de Toledo, talvez você não consiga vender para as pessoas dali. Mas você pode vender pela internet, você pode aprender a vender o seu produto, né? E atrair turismo para a nossa cidade, para poder vender esse produto, que às vezes só vai ter ali naquela região. Então, falta esse investimento. Se eu pudesse sugerir um dia para alguém que tem poder para isso, dizer, olha, investe no Vale do Ribeira, no empreendedorismo. Tem muita gente boa lá, para a gente poder atrair o turismo e as pessoas poderem conhecer quanta coisa legal tem. E não é só em Pedro de Toledo. Se você for, e você conhece muito bem lá, né? Se você for em cada cidade, tem a sua peculiaridade. Peculiaridade, muito bom. Então, se eu pudesse sugerir, eu falava, investe em empreendedorismo. Olha, foi muito bom esse bate-papo. A Melinda já falou que já encerrou o nosso tempo, mas eu fiquei muito feliz de vocês terem vindo aqui, se disponibilizarem a bater esse papo com a gente, que esse podcast a gente grava em São Paulo. E para você que acompanhou, olha só quantas histórias nós ouvimos aqui da Tininha, da Edilene. Você, mulher que quer participar com a gente, vem para o PL Mulher, se filia. Hoje está super fácil. Veja lá, acesse o site, veja como se filiar na sua cidade. Procure esse grupo de mulheres para trabalhar junto. A gente está fazendo acontecer. Não precisa ter mandato, não. As mulheres ali, lideranças de causas sociais, para que a gente saiba os direitos que nós temos. A mulher vai atrás, e a gente precisa mudar esse país. Estamos contando sempre com você, mulher, que é a maior parte da população brasileira. Então, Tirinha, obrigada. Agradeço a Edilene, agradeço você que nos acompanhou. Em breve a gente vai com mais um episódio Mulher Pode, porque esse é um espaço para você. Se você conhece alguma liderança na sua cidade, alguma mulher que é empreendedora, nós temos vários projetos para as mulheres empreendedoras. Vamos levá-la para a Karina, no Vale do Ribeira. Estou me comprometendo aqui. Mulher lá no Vale do Ribeira que está fazendo a diferença, sendo arrimo de família muitas vezes. Mesmo. Então, vamos continuar trabalhando por mais mulheres na política, por mais justiça social, para a defesa dos nossos valores. Até a próxima semana com mais um episódio Mulher Pode. Um beijo e até mais.